discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Até o final dos tempos. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai, no nome do teu santo Filho Jesus Cristo, nós precisamos da tua ajuda, precisamos da tua bênção. Que essa manhã o Senhor fale conosco por intermédio da tua palavra e acenda a chama do teu Espírito nos nossos corações. E que esses dias aqui, ó Deus, reunidos na chácara, possamos crescer espiritualmente. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento e nos faça sair daqui fortalecidos, muito melhor do que aquilo que chegamos. Nós pedimos ao Senhor que não deixe que nada impeça os nossos cultos, nossos trabalhos. O Senhor nos guarde, nos livre de qualquer tipo de acidente. Esteja conosco, Senhor, para que possamos terminar esses dias e sair daqui alegres, sem nenhum incidente. É no teu santo nome que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre igreja missional no tempo de Deus. Eu falo da igreja como toda igreja missionária. Missão não é uma criação da igreja. Eu vou tentar deixar claro isso. A igreja não criou missão. A missão não é uma criação da igreja. A missão é uma criação de Deus. Foi Deus quem criou a missão e não a igreja. E Deus, o Deus da igreja, a criou. Foi o Deus da igreja que criou a missão. Não foi a igreja que criou a missão. Quem criou foi o Deus da igreja, o Todo-Poderoso, que criou a missão. Glória a Jesus. Antes que trouxesse a igreja à existência, já havia o Senhor Deus criado a missão. Já havia a missão. Então nós vamos pensar como tudo aconteceu, porque estamos falando do tempo de Deus, né? Então não pense que Deus chamou Abraão no Antigo Testamento e depois deu uma missão para ele, como se ele estivesse desempregado e Deus deu para ele um emprego. Não, primeiro Deus tinha a missão, e quando ele chamou o Abraão, ele já chamou Abraão para aquela missão. A missão não começa aqui, a missão começa lá. Estava no pensamento de Deus desde o princípio. Então eu vou falar só a época de Abraão para cá, né? Como que aconteceu? O Senhor Deus chamou Abraão, mas quando chamou Abraão, Deus já sabia o que ia fazer, já tinha uma missão. E deu a Abraão, ele disse: olha, você será uma pessoa grande na terra, eu vou fazer de você grande. E eu quero que você faça com que o meu nome, os meus feitos, seja conhecido em todas as nações. Então isso é missão. Eu quero ser conhecido por todas as nações e eu escolhi você. Você é a pessoa que vai fazer isso. Você e a sua descendência. Então Israel foi nomeado por Deus com a responsabilidade de fazer Deus conhecido em todas as nações. Louvado seja o nome de Jesus. Então no Antigo Testamento, a nação de Israel, para fazer com que todas as nações conhecessem o Deus Criador, Deus se revelou a ela e comissionou a grande comissão, o nome de seu nome e seus grandes feitos. E tudo acontece no tempo de Deus. Eu vou só recapitular isso que eu falei. Deus, o Todo-Poderoso, ele tinha alguma coisa para fazer. Desde o princípio foi assim. Ele cria alguma coisa para fazer e ele nomeia alguém que vai fazer essa missão.
E hoje não é diferente, o Senhor continua trabalhando da mesma forma. Hoje a igreja foi chamada, a igreja tem uma missão. Qual é a missão da igreja? Continuar fazendo o nome do Senhor nosso Deus conhecido por aqueles que não conhecem. Essa é a missão da igreja. Deus comissionou a igreja, né? Agora deixando Abraão, veio da época de Abraão, povo de Israel, e depois chega o tempo em que isso passa para a igreja. Então a igreja está aqui na terra com essa finalidade, de anunciar o nome do Senhor nosso Deus, fazer com que ele seja conhecido, e não somente o nome, mas todos os seus feitos, tudo aquilo que ele tem feito durante toda a história. Então tudo acontece no tempo de Deus. Deus escolheu Abraão e prometeu que a sua descendência seria como as estrelas do céu, e dessa grandiosa nação sairia príncipes, reis, e por fim prometeu a Davi, seu servo, que o seu reino seria eterno. A gente está reduzindo assim, rapidamente a história, mas para você ver como que a história vai descrevendo aquilo que Deus fez. Quando Deus chama Davi, ele nomeia Davi, então já tinha uma missão para Davi, e ele fala qual era o propósito que ele tinha na vida daquele homem. E aí ele diz: olha, o seu reino será para sempre, porque dali, da descendência de Davi, nasceria o Messias, aquele que seria o rei no trono de Davi para sempre, né? Então Deus já tinha previsto tudo isso. A inserção dos gentios nessa missão, porque eu disse que Deus trabalhou com Israel, aquela nação, mas chegou o tempo em que o Senhor Deus tirou esse trabalho da exclusividade dos judeus, e com a igreja então começou a trabalhar com todas as nações, inclusive com os judeus. O judeu se converte e ele faz parte da igreja, né? Então a igreja hoje não é o povo de Israel, a igreja hoje é o povo de Deus em todos os cantos, todos os lugares da terra, todas as línguas e assim por diante, né? Então Deus começou a fazer isso. A inserção dos gentios no plano da salvação foi noticiada desde os tempos antigos. Deus anunciou isso desde o princípio. Em Deuteronômio, no capítulo 18, no primeiro versículo e depois do versículo 18, o Senhor fala, ele revela o segredo que eles não conheciam, Israel não conhecia, e ele diz que daquela nação nasceria um, e esse um deveria ser, foi o profeta Moisés que disse: sairá dessa nação um profeta como eu, e a esse vocês devem ouvir. Veja que isso está bem no Antigo Testamento, na época de Moisés. Então Deus vem esclarecendo isso, já tinha uma missão, tudo planejado, e ele começa então a revelar essa missão por intermédio dos seus profetas, por intermédio dos patriarcas, aqueles que ele chamou para que, por intermédio deles, o mistério de Deus fosse revelado. Então Moisés já anunciou isso em Deuteronômio, no capítulo 18. Glória a Deus. Moisés faz alusão desse grande acontecimento histórico. Outros profetas manifestaram com tanta clareza que tornou o cumprimento das profecias inconfundíveis. Você não vê vários profetas que falaram a respeito da vida de Cristo e da salvação de todas as nações muito detalhadamente. Você encontra o profeta Isaías, o livro chamado o livro messiânico, profeta messiânico, e depois você vai encontrar outros profetas que falam como se tivesse acontecido naquele momento. O que Isaías falou, como nos capítulos 53, aconteceu 760 anos depois, né? Demorou muito tempo. Ele falava como se estivesse vendo, como se estivesse presenciando aqueles acontecimentos. Jesus desfigurado, o servo sofredor, e aí ali fica claro que pelas pisaduras dele nós seríamos sarados, nós seríamos curados por aquelas pisaduras. Foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Então, se hoje nós estamos aqui, cultuamos a Deus, nos alegramos, tomamos ceia,
é porque alguém sofreu no nosso lugar, levou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados para que nós pudéssemos estar livres aqui. Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Glória a Jesus. O Senhor merece, porque tudo que temos e que somos foi o nosso Deus que fez por nós, né? Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Tornou o cumprimento das profecias inconfundível. Com o nascimento de Jesus e o início do seu ministério terreno, o plano de Deus foi se desenhando de forma eficaz. Todos aqueles que profetizaram e aqueles que liam as profecias podiam acompanhar, como se vê um filme, os acontecimentos de acordo com aquilo que foi dito pelos profetas. E em alguns casos no Novo Testamento, quando acontece, o profeta faz questão de dizer: isso é o que foi dito, Jesus também usou isso é o que foi dito pelo profeta tal, está se cumprindo hoje, né? No capítulo 4 de Lucas, não me foge a memória, ele fala do acontecimento que aconteceu, e aí Jesus está lendo na sinagoga o livro do profeta Isaías, e o profeta Isaías está falando ao seu respeito, e ele diz: hoje se cumpre entre vocês a profecia que foi dita pelo profeta Isaías. Então isso é muito seguro, né? Aquilo que disseram os profetas. Aliás, a Bíblia diz que toda a nossa fé está estruturada na declaração dos profetas e dos apóstolos, né? Fundamento dos profetas e dos apóstolos. E é nisso que nós cremos. Glória a Jesus. Então, quando Jesus fala com seus discípulos sobre a grande comissão, fica evidente que o tempo de Deus para os gentios havia chegado. Você vê que quando ele fala, ele morre, ressuscita, e daí ele dá essa grande comissão que nós acabamos de ler, e quando ele chama os seus discípulos, já não fala da pregação aos judeus, embora ele tenha dito: eu vim para a casa de Israel, os perdidos da casa de Israel. Quando ele chama para a comissão, a grande comissão, ele não chama para a pregação aos judeus, ele chama para a pregação para todas as nações. Olha, o papel de vocês é fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí já não é mais só judeus, aí é a igreja do Senhor, é a inserção dos gentios na obra de Deus, na obra missionária de Deus. Por isso nós estamos aqui com direito de pregar e de falar do nome de Jesus. Hoje, Israel tem que ouvir a igreja, está no tempo de ouvir a igreja, porque os judeus ouvem a pregação da igreja, ele se converte e então ele é inserido na igreja do Senhor. Glória a Jesus. Todos precisam passar, porque a Bíblia diz que foi quebrada a barreira, então o evangelho é para todos, inclusive para os judeus, nos nossos dias. Então Jesus disse para os seus discípulos que façam discípulos em todas as nações. Jesus passa ali a missão, e a missão era fazer discípulo de todas as nações, indicando que todo discípulo tem que fazer discípulo. Todo discípulo. Então, quando você diz que é discípulo de Jesus, você é um fazedor de discípulo, porque quem é discípulo faz discípulo, né? Essa é a grande característica daquele que é discípulo de Jesus. Então, quem é discípulo faz discípulo. Aleluia. Então Jesus fez discípulos, depois agora vocês vão e façam discípulos. E eles falaram as mesmas coisas a nosso respeito. A igreja tem que fazer discípulo, não é uma opção, indicando que todo discípulo tem que fazer discípulo. Não foi fácil para os primeiros discípulos assimilarem a mensagem e o que mais importava para o reino, mas entre erros e acertos se tornaram um time de mestres invencíveis. Aqueles irmãos que Jesus chamou, aqueles que ele comissionou, não eram perfeitos. Eles foram chamados, foram lapidados e ainda assim cometeram muitos erros. Mas entre os acertos e os erros é que eles iam crescendo espiritualmente e se tornando gigante. Ninguém vencia aquelas pessoas. Qual era a grande diferença? Quando eles cometiam um erro, e isso eu vou repetir, eles cometiam um erro, aprendiam com o erro, não continuava no erro, não persistia no erro, aprendia com o erro para não errar novamente. Você via como exemplo para não fazer mais aquilo. Então, essa era a força dos discípulos. Não, mas eles não acertaram tudo, fizeram muitas coisas que foram reprovadas,
Mas quando eles percebiam isso, então eles voltavam e retomavam aquilo que Jesus havia ensinado e aprendiam com os erros. Isso aqui não pode acontecer, não vai acontecer mais. Algumas coisas que aconteceu uma única vez, não aconteceu mais, porque eles corrigiram isso, né? Se reuniam e corrigiam. A gente encontra várias passagens na Bíblia, Atos capítulo 6, um problema na igreja, tinha que resolver, os irmãos se reúnem, sentam, conversam, discutem e resolvem a situação. Estava acontecendo um erro grave, porque as viúvas, que eram helenistas, gregas, estavam sendo desprezadas no seio da igreja. Então isso era um erro. Eles perceberam isso, se reuniram e consertaram o erro. Não se fala mais disso, o problema é resolvido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, há um concílio, também um erro da igreja, porque queriam colocar os gentios no mesmo nível dos judeus, que se usassem as práticas judaicas. Então ali era um erro. Eles perceberam, os apóstolos, os líderes, os homens de Deus, a igreja se reuniu, discutiram o assunto, disse: não está certo, não precisamos colocar sobre o gentio a carga que está sobre os judeus. Eles são gentios, nós somos judeus, algumas coisas são específicas dos judeus, eles não precisam fazer isso. Então tomaram uma solução e disseram: vocês precisam nesse momento fazer isso, e depois as outras coisas vocês vão aprender, mas nesse momento só precisam chegar até aqui. E determinaram o que eles precisavam fazer. Então, com os erros eles aprendiam e depois se fortaleciam. Esperamos em Deus que a igreja do Senhor aprenda isso, né? Porque nós nunca vamos deixar de errar, mas quando errar, vamos usar os nossos erros para crescer espiritualmente, crescer na nossa comunhão, corrigir e aprender a fazer o certo, com os nossos próprios erros, né? Quando a gente tropeça, bate a unha numa pedra, aí mas a outra vez você vai ter cuidado, tem uma pedra que não vai fazer a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, né? Aprende a lição, não vai tropeçar mais na mesma pedra. Então assim também são as coisas espirituais. Que Deus abençoe os irmãos e nós vamos continuar um pouco mais. Aleluia. Que mais importava para o reino, mas entre erros e acertos tornaram-se um time de mestres invencíveis. Agora eu vou falar de Pedro. O apóstolo Pedro, em um dos destaques dentre os apóstolos, escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Ele não está falando para judeus. Pedro escreve para os judeus. A carta dele é geral, é para toda a igreja, né? Então ele está escrevendo e ele fala do que é a igreja do Senhor. Nós precisamos valorizar isso, porque é como a gente ter ouro na mão e não saber o que é ouro. Sabe que lá na minha terra, minha terra não é o Brasil não, é a Bahia, surgiu uma mina de esmeralda em um lugar que ninguém esperava. E as crianças brincavam com as esmeraldas. Ela é compridinha assim e sextavada, pedrinha verde. As crianças brincavam com aquilo, achavam uma graça brincar com a esmeralda e não sabia a fortuna que era aquilo. Chega lá um esperto que conhecia, então ele pagava, comprava rapadura, dava para as crianças juntavam a esmeralda e dava para ele. E ele ficou riquíssimo com aquilo, se candidatou a prefeito da cidade e ganhou com o dinheiro da esmeralda. Então tinha na mão e não sabia. Tem crente que não sabe o valor que é ser crente, o que significa ter o nome escrito no livro da vida, o que significa ser um herdeiro de Deus, o que significa ter a esperança da vida eterna, de morar eternamente com Deus. Precisamos, o apóstolo Paulo ora pelos irmãos da igreja de Éfeso. Ele diz: Senhor, abre os olhos do entendimento dessa igreja, para que eles compreendam as promessas futuras, as coisas vindouras, para que os irmãos vejam isso com nitidez. Então nós precisamos falar por nós mesmos, para ter amor por essas coisas espirituais, pelas coisas eternas, porque elas são muito importantes. O apóstolo Paulo disse: custou bom preço, para nós não custou nada, mas para o Senhor custou um alto preço, custou a própria vida para nos dar essas bênçãos. Então todo crente deve todo dia agradecer a Deus, se colocar diante de Deus agradecido, dizendo: Senhor, o que o Senhor fez comigo, né? O salmista diz: tirou os meus pés de um lago terrível de lodo, colocou sobre uma rocha e firmou os meus passos.
Glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo falar no seu interior, para ver se a gente sai daqui ainda melhor do que nós entramos, porque está muito bom isso aqui, né? Está maravilhoso. Glória a Jesus. Então, o apóstolo Pedro diz a respeito disso: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo especial que tem essa missão de proclamar o nome de quem a fez especial. Quando ele termina esse versículo, ele diz: a fim de anunciar os feitos, estou usando aqui as minhas palavras, os feitos daquele que fez vocês especial. Não foi assim por acaso, vocês têm uma missão. Então ele salvou vocês, libertou, fez de vocês esse povo especial. Em uma parte vai dizer: antes vocês não eram povo, agora vocês são povo de Deus. Mas vocês têm que falar isso, têm que anunciar isso. Foi para isso que ele deixou vocês, para vocês anunciarem isso. Aleluia. Então a gente está consciente da nossa missão, do nosso trabalho. Bom, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e do versículo 8, então, você pode colocar ali, por favor? Atos 1, 8. Já está? Então leia ali, bem alto, por favor, qualquer irmão. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Então, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, está determinada a forma como deveria iniciar a missão. E aí ele diz: vocês começam em Jerusalém e até aonde ela deveria chegar. Começa em Jerusalém, vai até onde? Até os confins da terra. Ela está dizendo onde começa e aonde termina. Termina nos confins da terra. Quando for pregado a todo mundo, aí termina. Jesus vem buscar a sua igreja. Mas ela tem uma dimensão enorme, né? A missão é enorme. Aleluia. A missão são a causa da existência da igreja. Eu insisto nesse ponto. A igreja foi instituída porque havia uma missão para ser proclamada. Deus não criou primeiro a igreja, Deus criou primeiro a missão, e criou a igreja para cumprir a missão estabelecida por Deus. Então temos que guardar isso no nosso coração. Os discípulos de Jesus, eles oravam para que a missão que lhes havia sido confiada não fosse interrompida. Eles oravam por isso. Nós recebemos uma missão e essa missão tem que ser cabalmente cumprida. E quando tinha algum obstáculo, então eles se juntavam e diziam: estamos sob ameaça. E daí se reuniam e oravam: Senhor, estamos sob ameaça, mas nós não podemos deixar de pregar. Tem um versículo que Pedro e João diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É uma questão de compreensão e percepção de uma missão extraordinária. Nós não podemos deixar, nós fomos incumbidos a essa missão, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Então os discípulos oravam para que a missão que eles havia sido confiada não fosse interrompida. Eu vou pedir o irmão para colocar ali Atos capítulo 4, 24 ao 29. É uma leitura um pouquinho longa, mas eu quero ler com vocês porque é onde eles fazem a oração a respeito disso. Vamos lá. Ao ouvirem isso, continue. Todos juntos levaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, por Deus gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora,
Amém. A igreja, ela vive sob ameaça o tempo inteiro. Nós vivemos sob ameaça, de uma ou de outra forma, né? Às vezes é uma ameaça agressiva, como é o caso ali, e às vezes é na base da sutileza, mas vivemos sempre sob ameaça. A pergunta é: você é crente? Nós crentes de hoje estamos orando o suficiente para que a missão não seja interrompida? Para que as ameaças não nos impeçam de fazer a obra do Senhor como ela deve ser feita? Estamos dispostos a fazer como fez o próprio Jesus, os seus apóstolos, que enfrentaram ameaças fortíssimas, mas eles deram a própria vida, se submeteram a prisões, para que a missão não fosse interrompida. E quando lhe faltou força terrena, eles buscam então a força do Senhor, nos ajuda, porque o microfone está ali. Porque aqui nós não temos mais o que fazer, precisamos de ajuda do Altíssimo, porque nós não podemos parar. Então, se nos falta força aqui, a força vem do alto, vem do Senhor. Glória a Jesus. E Ele nunca nos abandona, não. Ele não nos abandona. Aleluia. Então, em Mateus, no capítulo 4, 16, que a gente leu, ele fala o que os discípulos deveriam fazer. Façam discípulos de todas as nações. Ensinem a eles o que eu ensinei a vocês. É isso que ele está falando, né? Assim, irmãos, toda a igreja do Senhor, todos os crentes são missionários. Eu vou repetir: toda a igreja do Senhor, toda a igreja do Senhor é missionária. Todo o crente é missionário. Então, quando a igreja ela se movimenta, ela se move como um organismo vivo em todas as direções. Então, nesse movimento tem oração, tem ensino. O apóstolo Paulo falou: olha, o Senhor chamou alguns e ele determinou ou deu uma missão a cada um para ensinar a igreja, toda a igreja, a fazer o trabalho do reino. Então, todo crente deve ser preparado para fazer o trabalho do reino. E Paulo diz: ele deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ele fez isso para que a igreja fosse ensinada. Alguma tradução diz ministério, outra diz serviço mesmo, né? Para que o serviço da igreja seja feito de forma eficiente. E aí ele continua dizendo para que não seja tomado por vento de doutrina e tudo mais. Ela tem que ser firme, convicta e tem que ser determinada. É a igreja do Senhor, determinada. É muito o peso que nós carregamos de dizer: eu sou um representante, um embaixador de Cristo aqui na terra. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, somos embaixadores de Cristo. Então isso é uma responsabilidade grande. Onde passarmos, temos que testemunhar e dizer: eu sou um embaixador de Cristo, né? Então todo o movimento, quem canta, quem prega, quem ora, o movimento inteiro tem uma visão única, um foco único. E esse foco é a missão: pregar o evangelho para todas as pessoas, chegar aonde Cristo determinou, até os confins da terra. A igreja se move em todas as direções, mas uma pessoa que não tem mais a capacidade de sair e pregar, mas ele contribui, ele está dentro da missão da mesma forma. Glória a Jesus. Assim como a igreja do Senhor, todos os crentes são missionários. Quando a igreja perde o foco, aí eu me complico um pouco falar isso, né? Quando a igreja perde o foco de anunciar as boas novas do reino, ela fica como um sal insípido e a lamparina coberta com cesto, como diz em Mateus no capítulo 5, versículo 13 até o 16. Aí para a gente lembrar, todo mundo conhece esse texto, né? Mas para a gente lembrar, está ali. A colocam debaixo do cesto, mas o zelador
Assim, toda a igreja do Senhor, todos os crentes são missionários. Quando a igreja perde o foco de anunciar as boas novas do reino, ela fica como sal insípido e como uma lamparina coberta com um cesto. Portanto, não brilha. Ela não brilha. Quando a igreja já perdeu o foco missional, ela definha. Sabe o que é isso? Toda a igreja, qualquer igreja que perde o foco, que é ganhar o mundo, ganhar a alma, ela, ao invés de crescer, ela diminui, ela definha. É como uma doença degenerativa. Ela vai se acabando. Eu sei que você pode ficar um pouco assustado, mas é uma grande realidade. Se a igreja perde o foco da sua missão, porque ela existe, então, ou para que ela existe, ela definha. Em vez dela crescer, como está previsto, ela definha, ela diminui. Glória a Jesus. Aleluia. Perde o brilho e a razão de ser. É por isso que temos tantas igrejas saudosistas. Você conversa com pastores antigos e diz assim: quando eu era jovem, a coisa era outra. Antigamente era assim, antigamente os irmãos oravam. Mas quem impede os irmãos de orar hoje? Né? Vai ficar no saudosismo? Mas é assim, antigamente era assim. Então, naquele antigamente que ele fala, a igreja era uma bênção. Mas era uma bênção porque ela tinha um foco. Ela sabia para onde ia, sabia o que estava fazendo, ela tinha um compromisso, estava determinada a fazer aquilo que estava proposto. Então Deus era com ela crescia, ela avançava. O que mudou? Mudou porque se perdeu o foco, se pensa em tudo. Mas a igreja ficou aqui para fazer o nome de Jesus Cristo notório, conhecido. Senão ela não brilha, ela não tem sentido se ela não tiver esse foco. Ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perde o brilho. E por isso temos tantas igrejas saudosistas. Elas ficam sempre comparando como eram em outrora e como são agora. Mas sabe, cabe mais uma observação. Ao comparar o ontem e agora, dever-se-á atentar para o seu compromisso com as boas novas. Certamente essa igreja tem se desviado do foco das boas novas. Glória a Jesus. Se a igreja era uma bênção, ela tinha foco. Se a igreja perdeu esse foco, ela perdeu também o seu entusiasmo e ela não tem mais coragem e nem poder para ganhar almas. Então ela define. Glória a Jesus. Aleluia. A ordem para fazer discípulo, irmãos, não é uma opção, é uma determinação. Aceitem ou não, é uma ordem. Deus determinou. Ganhar uma, pregue o evangelho. Aquela parábola que o Senhor Jesus fez da semente, lança a semente, você só tem que lançar a semente. O crescimento quem dá é Deus, que faz frutificar é Deus. Mas lançar a semente é uma ação da igreja do Senhor. E a igreja está determinada a isso, foi chamada para isso, né, irmão? Deus deu à igreja. Isso não é um peso, isso é um privilégio. Ele escolher alguém. A gente olha para Abraão e diz: que bênção que é esse homem. Como Deus escolheu Abraão para fazer uma missão dessa, né? E foi uma grande bênção mesmo. Foi uma grande bênção. Então ele foi escolhido porque tinha uma missão. Deus deu a ele uma missão para que ele cumprisse. E a gente fica admirado. Mas a igreja do Senhor tem uma missão. A continuidade daquela missão está com a igreja. Então não é um pedido, é uma determinação. Todo crente deve ser um evangelizador. Todo crente deve ser um discipulador. O que estamos fazendo? Qual é o nosso foco? Estamos esperando. Glória a Jesus. A ordem para fazer discípulo não é uma opção, é uma determinação. Paulo se declara devedor de pregar o evangelho tanto a gregos quanto a bárbaros. Está em Romanos no capítulo 1, versículo 14. Põe aí rapidinho, irmão. Apesar que não tem pressa, né? Pode ler aí?
Paulo. Claro que é Paulo. Só que Paulo fez discípulo, e para os seus discípulos ele disse a mesma coisa: vocês são devedores, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então não tem diferença. Paulo é discípulo de Jesus, fazia as coisas que Jesus ensinou, e os discípulos de Paulo eram ensinados a fazer as coisas que Paulo fez, e nós somos ensinados, fomos treinados e agora somos ensinados a ensinar os outros aquilo que o Senhor nos ensinou, ou que os nossos mestres nos ensinaram. É tempo da gente pegar isso e levar muito a sério, porque a igreja está um pouco parada, estagnada, e fica colocando a culpa um no outro. Mas o problema é assumir a responsabilidade que foi dada tanto de forma coletiva como de forma individual para todos os crentes. Aleluia, glória a Jesus. Igualmente o crente, quando perde o faro de levar as boas novas, ele vai aos poucos morrendo. Isso aqui é muito pesado, né? Mas assim, a mesma forma que acontece com a igreja, acontece com o crente de forma individual. Quando ele se converte, a primeira coisa ele quer ganhar a família. Já chega ele: irmão, ore pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio, porque eles estão fora da igreja, agora eu quero que eles venham para a igreja. Com o tempo, ele acostuma. O pai não é crente, a mãe não é crente, ele não fala mais nada, esquece. Já sou crente mesmo, fica velho, chamado crente velho, né? Então ele esquece aquilo. Mas o crente que perde esse foco, quer dizer, eu sou um evangelizador, eu sou um crente, eu sou um testemunho vivo de Jesus Cristo, tenho que testemunhar, não é uma opção. Jesus me deu essa ordem, eu tenho que testemunhar, eu tenho que fazer discípulo. Aleluia. Se ele não faz isso, ele vai morrendo dentro de si mesmo, vai se acabando. E tem muito crente que não faz mais nada, fica esperando, né? Esperando, até para orar, ele diz: vai lá, irmão, ore por mim, porque nem orar ele consegue mais. Ore por mim. Então esse crente está numa situação difícil. Você pode ver, quando o crente acontece isso, então chega para ele e pergunta assim: irmão, você falou que você era um bom crente, era avivado, era abençoado, você era um trabalhador, e agora você não é mais. Me diga uma coisa: quanto tempo faz que você pregou o evangelho para alguém? Não estou dizendo assim, pregar, sair para pregar, sair para evangelizar, ir à casa de alguém para evangelizar, fazer uma visita para evangelizar. Toda essa coisa assim aleatória que faz de qualquer jeito, não, isso não é evangelizar. Estamos falando de compromisso, de responsabilidade. Dormir pensando: Jesus, ontem eu não falei para ninguém a respeito do teu nome, já faz uma semana que eu não preguei para ninguém, não falei, não testemunhei, não fiz nada. Então esse crente, ele vai morrendo dentro de si mesmo, ele vai definhando, igual eu falei da igreja, ele também vai definhando. Aí ele vem para a igreja acompanha a mesma coisa. Temos 2, 3, 4 crentes definhando, a igreja define junto, porque aquilo vai, água parada morre, a água precisa se movimentar. O Senhor Jesus disse: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Como diz as Escrituras, é uma coisa que tem que mover, tem movimento. A água entra. Eu estou um pouco rouco, mas não tem problema, eu vou pregar hoje, viu? Então, a água parada, ela morre, ela perde oxigênio, ela precisa se movimentar. Ela se movimenta, quanto mais ela se movimenta, mais força ela tem, mais vida ela tem. Então dentro de nós é assim que funciona. Rios de águas vivas fluirão no seu interior. Não é só encher, mas é fluir, é derramar, é passar para outros que se beneficiem com isso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Igualmente o crente. Essa é a causa de tantos crentes desanimados e sem vida. Se você conversar com um crente e ele disser que a sua vida no evangelho era ativa, que era um crente animado, mas que agora não tem ânimo para mais nada, pergunte: quando foi a última vez que você procurou alguém com o intuito de lhe falar de Jesus? A água parada morre. É aquilo que eu já acabei de dizer. Não vou explicar de novo. Agora, um ponto importante.
da minha pregação. Você nunca encontrará uma igreja avivada que não se interesse por ganhar almas. Eu desafio você a encontrar uma igreja que seja uma igreja avivada e que não tem interesse por ganhar almas. Desafio você a encontrar. Se a igreja está avivada, ela quer ganhar almas. Se a igreja está avivada, ela é evangelizadora. Se a igreja está avivada, ela cresce, tanto espiritualmente quanto numericamente. Desafio você a encontrar uma igreja. Eu conheço uma igreja avivada, mas eles não gostam de pregar, não tem interesse por alma, não é verdadeiro. E esse avivamento é falso, porque o avivamento leva a esse ardor, esse desejo ardente, quase insuportável, de buscar almas para o reino de Deus. Aleluia. Então não há igreja que esteja avivada que não tenha interesse por alma. O contrário, você nunca vai encontrar uma igreja que esteja definhando, que esteja morta, ou que esteja morrendo, que seja ganhadora de alma. Não vai. Porque quando ela perde o foco, então ela desce, e ela não tem interesse por evangelização, por ganhar almas, ela não tem. Então, da mesma forma que você não vai encontrar uma igreja avivada que não tenha interesse por ganhar almas, também você não vai encontrar uma igreja que está caindo, que perdeu totalmente o foco, que ela se importe com ganhar almas. Ela não se importa. Ela até fala, né, o discurso é constante, mas eu estou falando, irmãos, de ações, o que se faz para ganhar alma, o que fazemos para ganhar alma. Então a igreja avivada, eu lembro em alguma oportunidade, a história das igrejas avivadas é assim. Nós mesmos já tivemos tempo de uma igreja avivada e os crentes não tinham barreira, tudo se fazia. Hoje tudo se coloca desculpa, tudo é pesado, tudo é muito difícil. Mas quando a igreja está avivada, as coisas ficam fáceis. Um ajuda o outro, um colabora, as coisas andam naturalmente. Então nós precisamos prestar atenção nesse ponto. Aleluia. De uma igreja que tem foco e uma igreja que não tem foco. A igreja que tem foco é aquela que recebeu uma missão de Deus e sabe por que ela existe. Sabe qual é a sua motivação. Glória a Deus. Assim também não encontrará igreja que abandonou o foco missionário e ainda assim seja uma igreja avivada. Aí eu falo do encontrão. Nesse encontrão, estamos sendo desafiados a tomar uma decisão. A gente vai ficar 4 dias aqui. Existe uma oportunidade, mas alguma oportunidade assim, melhor do que essa? 4 dias na presença de Deus. Temos 7 cultos aqui. Glória. Os irmãos vão estar pregando aqui. Hoje é o primeiro dia, estou pregando, mas vai ter pregação até no domingo de manhã, na nossa ceia. Então vamos ter muitas pregações. Prestem atenção às pregações. Orem pelos irmãos que vão pregar. Se dediquem a ouvir e colocar no coração a pregação que vai ser dada aqui. Armazene isso no seu coração. Deixa a chama acender no seu coração. Não saia daqui frio, saia daqui aquecido pelo poder de Deus. Aonde você for na sua congregação, vai, eu fui me encontrando, olha, meu coração não estou quente. Aleluia. Você vai falar, eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Deus falou comigo, Deus trabalhou na minha vida, Deus me levantou, Deus me deu ânimo, Deus me deu foco. Aleluia. Missão, trabalho não é uma opção, é uma determinação de Deus. Glória a Jesus. Sendo desafiados a tomar uma decisão. Isso porque temos 2 opções: orar para que a igreja do Senhor veja a missão como Jesus e seus discípulos viram. Essa é uma opção. E começar agora uma verdadeira transformação. E daí eu coloquei parênteses aqui para falar sobre transformação, me referindo a algumas coisas que a gente precisa rever, alguns conceitos que a gente precisa rever. Entre esses conceitos estão comunhão,
unidade, santidade e proclamação. A gente fala muito de santidade, fala muito de comunhão, mas precisamos rever o conceito de comunhão, conceito de santidade. O nosso filtro para o certo e o errado está muito baixo. Estamos misturando muitas coisas, estamos fazendo coisas que crentes não devem fazer, que a Bíblia nos ordena a não fazer, a fugir. E a gente está admitindo, e isso prejudica a nossa vida espiritual. E a gente tem que admitir. Embora aqueles irmãos mais velhos que eu falei, digam que antigamente era assim, hoje é diferente. Muita coisa boa nós deixamos de fazer, de guardar, e estamos andando em direção àquele sistema que o mundo vive. Não temos mais o filtro necessário para separar o que pode e o que não pode fazer. O moço perguntou para mim: pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Eu falei: pode, vai lá e faz. Mas só me responde: tem alguma utilidade? Serve para alguma coisa esse negócio de tatuagem? Não é porque, eu falei, só porque o mundo faz, né? O mundo faz. Você perguntou para Jesus se ele gosta desse negócio, né? E se eu fizer uma homenagem para Jesus no meu corpo? Como assim? Coloque Jesus aqui no meu corpo. Ele pediu para você fazer isso? Ou pediu para você colocar a palavra dele no seu coração? Que a palavra de Cristo habita ricamente no seu coração. Aleluia! Mas só porque você tem vontade de fazer uma coisa, você faz, mas tem algum sentido? Mas quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, é porque já está ruim, já está se desviando. Porque quando você está na chama do Espírito Santo, você pergunta: pastor, o que eu posso fazer para ser mais abençoado? O irmão pergunta: pastor, o que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo? O que eu posso fazer? Eu estou tentando evangelizar, mas eu não consigo. O que eu faço para melhorar? É diferente, porque o Espírito está tocando no coração e a pessoa tem vontade de fazer as coisas de Deus. Quando é o contrário, a tendência é desviar, vai se desviando, nem percebe, mas ela é contaminado pelo pensamento do mundo, e isso, se for colocado em ação, consuma o pecado, e aí muitos acabam se desviando dos caminhos do Senhor. Quando se fala de comunhão não é só nós estarmos reunidos aqui, mas a comunhão diz respeito a ter as coisas em comum. Na igreja primitiva, os irmãos se importavam com a fome, com a doença, com a dor, com a tristeza uns dos outros. Então a gente precisa rever esse conceito de comunhão. Comunhão é ter parte na vida uns dos outros, participar, ter empatia da vida uns dos outros, né? Então é mais do que simplesmente dizer: estamos em comunhão, culto de comunhão. Você pode na ceia, tomar a ceia e não estar em comunhão com isso nenhuma, né? Antigamente até os irmãos costumaram chegar na ceia, pedir perdão. O problema é pedir perdão para tomar ceia. Não muda muita coisa, né? Mas era um sentido de que muitas coisas não podem acontecer no momento que você vai tomar a ceia do Senhor. Então tenha esse cuidado. Eu vou avançar um pouco aqui, um pouco mais, né? Aleluia. Ou a outra opção, manter o paradigma. O paradigma é o modelo, né? O modelo que nós mesmos estabelecemos, que esse não é bom. Como se pode dizer que o modelo estabelecido não é bom? Porque seus frutos não são bons. Há um sentimento de estagnação. Então, se há um sentimento de estagnação, não é uma coisa boa, porque nós não podemos estagnar. Nós precisamos crescer e ter na mente o desejo, o fervor de uma igreja que cresce, que se fortalece, tanto cresce espiritualmente como também numericamente. O fato é que não temos igreja. Vamos entrar para Deus? Deus não muda, porque Deus nunca falhou, Deus não falha. Não temos que reclamar de Deus, temos que reclamar de nós mesmos, né? Assumir responsabilidades. Deus não falha, então não temos de quem reclamar, a não ser de nós mesmos. Deus é imutável. Essas mudanças reprováveis não vieram dele. E para terminar, eu vou citar aquele versículo conhecido de vocês todos, que é 2 Crônicas 7,14. Põe aí, irmão. Glória a Jesus. Alguém pode ler ali, por favor? Se humilhar, orar, buscar a minha presença, e se desviar
aí. Agora eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé. E eu não vou convidar ninguém que queira vir aqui à frente para receber oração. Mas eu tenho preocupação com isso que eu acabei de falar. Eu não estou falando da boca para fora, não. Estou falando do sentimento que realmente tenho e me preocupa. Nós precisamos ver a juventude crescer. Precisamos ver a juventude se interessar pelos trabalhos da casa de Deus, né? Precisamos ver a juventude trabalhando juntamente com as pessoas mais velhas, seus obreiros, né? Os anciãos da igreja. Precisamos ver os anciãos da igreja, homens e mulheres, dando apoio para a juventude,